5 tipos de portfólios aí para você escolher aí na sua jornada do Plano 5. Seja muito bem-vindo aí, investidor, a mais um vídeo aqui do nosso Plano 5. Eu sou Edgar Amazonas, filho cofundador da Symmetry, e eu que estou acompanhando você aqui nessa jornada do Plano 5. Para quem não sabe, exatamente a jornada é para você chegar aos primeiros 5 dígitos em investimentos. E aí, isso aí seria em torno de 10 mil a 99 mil reais. Obviamente, depende de algumas coisas que a gente chama de raízes. Depende do seu aporte, depende de quais ativos você está escolhendo, o tempo, né, que a gente está levando um tempo aí de 1 ano mais ou menos. Leva em conta também a sua paciência, né, a quarta raiz aqui, que a gente tem que entender que vai haver momentos de volatilidade no seu portfólio, na sua carteira de investimento do seu Plano 5. E o quinto, que é exatamente o comprometimento que você vai ter aí de fazer isso funcionar, né, ou seja, todo mês fazer esse aporte, escolher os ativos. E aqui a gente está fornecendo, através do nosso Plano 5, insights que você pode tirar daqui, ou de repente você pode procurar também outras informações complementares. Mas enfim, hoje o Plano 5, né, na verdade o vídeo do Plano 5, é focado aí nos 5 tipos de portfólios que você pode escolher. Ontem eu falei sobre portfólio, basicamente é o conjunto de investimentos que você vai ter lá na sua carteira, para compor a sua carteira da liberdade financeira, que eu chamo. E aí eu dividi ontem entre Brasil e Estados Unidos. Então, de que forma você escolheria, seria uma decisão sua, se seria 100% Brasil, ou 100% Estados Unidos, ou um mix de tudo isso. Mas hoje a gente vai falar um pouco mais aprofundado aí nesse assunto sobre portfólio. Como eu falei, a gente já tem vídeos aqui no nosso canal sobre portfólios, alguns mais sofisticados. Então, se você quiser, pode dar uma verificada aí, que você vai encontrar também material com relação a isso. Mas no Plano 5 a gente está refazendo todo um processo aí mais simplificado, inclusive para acompanhar e ajudar o maior número de pessoas. Então por isso que a gente tem ainda conceitos mais básicos envolvidos aqui no nosso Plano 5. E hoje eu vou explicar quais são esses 5 tipos de portfólios. Então vamos lá no vídeo. Antes de eu começar aqui a falar sobre os portfólios, é bom fazer um disclaimer aqui, né? Todas as informações aqui, a maioria das informações, eu uso como referência o site da Investopedia, né, ou Investopedia em português. Não sei se ela tem em português, se tem, se tiver, seria muito interessante você também acompanhar o conteúdo lá. Caso contrário, tem material em inglês, se você souber inglês, com certeza vai te ajudar muito aí nessa jornada do Plano 5 ou do seu Plano 6, se você já atingiu os 5 dígitos, daí está em busca do 6º ou do 7º, mas enfim. A Investopedia é um site muito interessante mesmo, tem muito material interessante lá. Seria a Wikipedia dos investimentos, né? Mas enfim, vamos lá falar sobre os tipos de portfólio lá, que tem um post lá da Investopedia que trata exatamente desses 5 tipos de portfólios, tá? Então o primeiro portfólio é um portfólio que a gente chama de portfólio agressivo. Nesse caso, esse portfólio agressivo aqui, ele tem algumas características. Na verdade, a principal que ele coloca aqui é com relação ao beta, né? O portfólio agressivo ele tem um beta alto. Para quem não sabe o que é o beta, deixa eu só fazer aqui rapidamente o que seria. É mais ou menos assim, né? Você tem aqui, por exemplo, um índice de referência, vamos supor aqui o IBOV, que seria o índice Bovespa, pode ser o S&P também, se você está falando de empresas americanas. E aqui você vai ter a empresa que você quer avaliar. Vamos supor que MGLU 3. Então, o que é que o beta faz? Ele pega, você avalia, você plota as variações de um contra as variações de outro. Ou seja, a variação do Ibovespa contra a variação da MGLU, né? Da MGLU 3. E aí, ele plota isso aqui, na verdade, faz aqui alguma coisa desse tipo, e depois ele estima uma reta, certo? E essa reta vai te dar uma inclinação com relação exatamente a verificar se o quanto a MGLU 3 seria mais arriscada que o IBOV. Mais arriscada não, mais volátil, vamos usar o termo mais correto. Na verdade, volatilidade e risco está tudo relacionado, mas vamos colocar assim, de termos de volatilidade. Significa o seguinte, se ela tem um beta igual a 1, significa que quando o IBOV varia, por exemplo, 1%, a MGLU 3 iria variar também 1%. Se o IBOV cai menos 1%, a MGLU 3 também cairia menos 1%, ou seja, beta igual a 1. Nenhuma delas, nenhuma vai ser perfeita, tá? Cravado em 1, mas vamos considerar esse exemplo como se fosse 1. Então a gente diz que o beta é igual a 1.
Quando tem um beta maior, vamos supor aqui um beta maior que 1, e aí a gente diz o seguinte, que a empresa que você está, a ação que você está investindo, ela tem um comportamento de volatilidade maior do que o índice de referência, que é o IBOV, ou no caso aí também poderia ser o S&P 500. Então significa, por exemplo, a MGLU3, aí o IBOV sobe 1%. Então a MGLU3 subiria 1,5%. Só que também o contrário acontece, ou seja, o IBOV cai menos 1%, a MGLU3 cairia menos 1,5%. Então isso que a gente quer dizer quando tem um beta maior que um beta mais elevado. Então de repente poderia até ter um beta aqui de 2, por exemplo, aqui nessa situação aqui da carteira agressiva. Então poderia, tá? Então empresas, por exemplo, de tecnologia, geralmente tendem a ter um beta mais elevado, por exemplo, o Tesla, né? Quem já ouviu falar de Tesla aí sabe que tem uma volatilidade bem grande por trás dela. Mas enfim, essa seria o portfólio com uma característica mais agressiva. Um outro portfólio seria o portfólio com um beta mais baixo, que seria exatamente empresas defensivas, do setor defensivo. O que são empresas do setor defensivo? São empresas cujos produtos, serviços, né, produtos principalmente, eles são vendidos a uma boa quantidade, obviamente, com uma receita boa, independente do processo, dependente da economia. Se a economia está em recessão ou se está em expansão, ela vende do mesmo jeito. É um exemplo bem prático, né? Papel higiênico, né? Papel higiênico vai ser vendido sempre independente de estar a economia em expansão ou recessão. Só um exemplo meio tosco, mas seria basicamente isso, né? Empresas, energia elétrica, né? A energia elétrica sempre vai estar sendo consumida, pode diminuir o consumo um pouco, né? Mas sempre vai ter ali o consumo daquele produto, né? Ou serviço, no caso da energia elétrica, né? Então, defensivo, setor defensivo significa isso. Portfólio mais defensivo seria exatamente ter na sua carteira de investimento, basicamente, essa característica defensiva. O terceiro, que pode confundir com o segundo, tá? Mas não necessariamente seria exatamente a mesma coisa, que é renda, né? Um portfólio de renda, foco em dividendos. O maior exemplo de todos aqui no Brasil é exatamente o Barsi, né? O Barsi, ele foca 100% em dividendos, empresas que pagam dividendos altos, não apenas simplesmente pagar dividendos. Por isso que aqui poderia diferenciar um pouco do segundo, porque pode ter lá empresas defensivas que pagam dividendos, mas não estão pagando tão altos dividendos. No caso aqui do portfólio de renda, dividendos é o maior foco. Ele foca nessa questão dos dividendos, altos dividendos. Aí poderia ser através de empresas, poderia ser através de FIIs, né, fundos de investimento imobiliário, poderia ser através dos REITs, ou até mesmo ETF americano, né, que foca em dividendos, tá? Tem um risco ali por trás também dos dividendos, pode ser que a empresa tenha algum risco envolvido, tá? Mas não é essa questão que está se levando em consideração. O que está se levando em consideração é a questão de pagamento de dividendos, altos dividendos. Então esse seria o terceiro portfólio que você poderia considerar. O quarto portfólio, a gente teria aí um portfólio híbrido. Por que híbrido? Esse aí seria um pouquinho mais sofisticado, que teria até inclusive aqui o próprio real estate, tá? Quando eu falo real estate, já seria aí o próprio imóveis, né? Imóveis. No caso, imóveis físicos, não seriam imóveis através de fundos imobiliários ou REITs. Aí na Investopedia ele coloca inclusive que poderiam ser coisas como investimento em ouro físico mesmo, tudo mais físico, né? Além de todas as outras coisas que a gente poderia estar falando aqui, stocks, bonds também, né? Mas ele investe em coisas mais diversificadas, inclusive, né? Inclusive chega a falar em artes. Ele coloca lá investimento em artes. Então seria um portfólio, vamos supor, para muito mais lá para frente, né? Então seria uma sofisticação maior aqui, poderia dizer, no híbrido. O quinto portfólio aí já é a polêmica, né? Não sei se você desses que são os holders mais raiz, né? Seria a possibilidade de um portfólio especulativo. Mas a palavra especulativa aí geralmente pode ter uma certa objeção, né? Mas especulativo também pode ser uma aposta, entre aspas, né, em uma determinada empresa, seja ela através de um IPO, por exemplo. Quem, por exemplo, não ouviu falar do IPO, do sucesso do IPO do Banco Inter, inclusive o primo rico, né, o Thiago Nigo, entrou lá no início, lá atrás, faturou enormemente no Banco Inter. Cash 3 também, lá
sempre esqueço o nome dessa empresa, Melius, né? A Melius, e também tem outros aí, IPOs que tiveram muito sucesso. A IRB, quem não conhece a IRB, né? A IRB Seguros, né? Teve um IPO de sucesso, né? Depois despencou aí com polêmicas, mas enfim. E outras situações interessantes aqui, por exemplo, seria o de turnaround. Turnaround é quando uma empresa, ela estava no fundo do poço, vamos colocar assim, né? E aí ela conseguiu se recuperar através do sucesso mesmo da gestão, né? Conseguiu recuperar. Quem fez um turnaround muito, está fazendo, na verdade, nesse momento, é Eternit. E também tem uma outra empresa que eu vou falar aqui, que inclusive está na minha carteira, minha carteira Clear, minha carteira Quant, que a gente utiliza o nosso método que a gente desenvolve aqui na Symmetry, né? Mas enfim, antes da gente finalizar esse vídeo, né, eu vou falar primeiramente, né, qual seria a característica, por exemplo, da solução que a gente vende aqui na Symmetry, né? Para quem não sabe, a gente vende exatamente a solução que vai te ajudar a tirar insights para fazer os seus aportes, né? Então, basicamente aqui, né, primeiro, a gente poderia fazer uma classificação, né? Eu vou tirar o híbrido aqui da história, vou deixar só esses 4 aqui, né? Eu vou colocar aqui em verde, né, para destacar quais seriam os, teoricamente, né, os portfólios mais light, né? Que ofereceria menos risco, tá? Mas só que nunca esqueça, né, existe um termo, né, que na verdade são 2 palavrinhas que andam junto, né? Risco-retorno. Risco-retorno significa, teoricamente, mais risco você toma, maior chance de retorno você tem, tá? Então seria esse ponto aí, tá? Obviamente, nem 100% das vezes vai ser cravado isso, tá? Você tem que levar em consideração essa questão. Mas a gente aqui desenvolve uma solução que pode te ajudar ali a escolher a empresa de um setor defensivo, ou uma empresa pagadora de dividendos. A gente separa lá, por exemplo, quais são as empresas que fazem parte do IDIV, no caso aqui do índice de dividendos aqui na Bolsa do Brasil, ou lá dos dividendos aristocratas lá dos Estados Unidos, né? Ou mesmo também a gente tem solução para FIIs, tem solução para REITs, mas enfim, tem essa possibilidade de você utilizar a nossa solução para cá, para o setor defensivo, mas também a gente tem um perfil mais agressivo, né? Então, seria aqui também, nesse ponto, tá? A gente atua aqui. E nesse ponto aqui, quer queira, quer não queira, a gente tem a solução que trabalha aqui, nesses 1 e 5. Então, a nossa solução principal, que é o método Vapting, que a gente desenvolveu, é um sistema de ranqueamento que mostra exatamente isso daí. Então, as empresas que o método Vapting vão mostrar podem estar sendo classificadas ali naquele bolo de empresas mais agressivas, com beta mais elevado, ou até empresas que estão sofrendo um turnaround. Vou dar um exemplo prático, tá? O exemplo prático, além da Eternit, que a gente teve um retorno lá de mais de 100% também em pouco tempo aí, eu acho não, com certeza menos de 8 meses, 6 meses, em torno de 6 meses. É tanto a Eternit quanto essa empresa aqui, a GPC Par, né, que é GPC Participações, uma empresa do setor químico. Só que o que acontece? Até fiz uma pesquisa lá no nosso Instagram. Se você não segue o nosso Instagram, vou deixar o link aqui na descrição para você seguir lá. Se era uma empresa que promete ou se era uma empresa escrota, né, uma empresa ruim. Daí muita gente marcou como uma empresa escrota, uma empresa ruim, que não gostaria de investir nela. Mas ela, não sei se você sabe, ela estava passando por um processo de recuperação judicial e aí saiu do processo de recuperação e com isso teve um crescimento absurdo também, aí, mais de 600% em um ano essa empresa cresceu. E eu tenho lá na minha carteira, a minha carteira Clear, a minha carteira 100% Quant, que é a nossa solução Quant que a gente desenvolve, é o método Vapting, e tá lá, tá? Tanto a Eternit e GPCP3. E muitas empresas recentes de IPOs também apareceram lá. Então, se a gente for olhar, analisar ali a minha carteira Clear, ela tem esse viés agressivo e especulativo, quer você queira ou não. Muitos falam lá que, por exemplo, você pode ter, de repente, aqui uma porcentagem nessas daqui, tanto a 1 e a 5, por exemplo. Você pode definir, não, eu vou investir 10% a, de repente, 30% dos meus aportes nessa carteira 1 e
nesse portfólio, né, que eu estou falando aqui, né, portfólio 1 em 5. O resto, 70%, eu vou colocar lá nas características 2 e 3. É mais ou menos o que eu faço, né, mas eu estou mais focado no 1 e 5 nesse momento, tá? Mas não impede também de eu construir ao mesmo tempo 2 e 3. Por exemplo, eu até fiz aqui uma simulação, né? Voltando aqui os resultados da minha carteira. Um dia eu abro aí para vocês darem uma olhada. Aqui eu comecei o método mais ou menos 24 meses, né? Tá aqui. Entrei com um aporte inicial de 2.400, em torno de 2.400, eu estou aportando aí R$1.000 também mensal, um pouco mais ajustado pela inflação. E ao longo de 24 meses está mais ou menos nessa faixa de taxa de juros mensal, de retorno mensal em torno de 2%. Na verdade está mais do que esse 2%, tá? Mas vamos colocar esse 2%. É que a minha meta nessa carteira Quant seria uma carteira mais agressiva, especulativa, em torno de 2% ao mês. Essa é a minha meta. Isso aqui, ela está 2% ao mês, passando pelo período aí do coronavírus. Antes da crise do coronavírus, ela chegou a bater 6% ao mês, tá? Obviamente, 6% ao mês ao longo de um período muito longo, isso aí realmente já é totalmente fora de uma possibilidade mais real, tá? Mas 2%, quem sabe até 3%, né? Seria um sonho, 3%, mas dependendo do período, né? Seria uma coisa absurda, né? Vou mostrar aqui para você. Então, hoje está um pouco mais de 2%, mas vou deixar aqui 2%. Em 24 meses, isso aqui eu tenho mais ou menos 34 mil, lá já está uns 35, 36 quase, mas vou deixar aqui esse valor para você ver. Então aqui em 24 meses tem isso. Se eu for acrescentar mais um zerozinho aqui nessa história aqui, seriam aqui 20 anos, né? A gente vai ter aí 6 milhões e 22 mil e uns trocados aí, né? Então esses 6 milhões aí, somente naquela minha carteira mais agressiva, mais especulativa, tá? Não estou falando da minha carteira lá com foco mais em defensiva e mais em dividendos, tá? Estou falando da minha carteira mais agressiva, mais especulativa. Então veja bem que eu investi 242 mil e eu tenho aqui simulado, obviamente, né, 6 milhões de reais. Essa é a minha meta. Imagine aqui, se eu vou colocar 300 meses, que serão 25 anos, vão ser quase 20 milhões. E ainda investindo 302 mil. Então, essa é a questão do risco-retorno, né? Risco-retorno mostra exatamente isso. Se, por exemplo, eu conseguir aumentar esse retorno aí, de repente, para 2,5, olha aí, 69 milhões. 69 milhões em 300 meses. Então, minha carteira agressiva, especulativa, tem esse propósito, tá? Então, se você tem interesse em criar uma carteira especulativa, primeira coisa, agressiva especulativa, tá? Primeira coisa, você tem que definir qual seria a porcentagem que você está disposto a investir ali naquela carteira especulativa agressiva. Mas só uma observação, o que eu estou fazendo aqui, pelo menos o que eu faço, o que a gente prega aqui na Symmetry, é operações sem alavancagem. Então, o risco aqui que você tem é simplesmente um risco que a gente chama de risco assimétrico, né? Que é exatamente a questão do pensamento assimétrico. Você tem chance de perder no máximo zero, né? Retornar zero, mas o ganho ilimitado. Então, é o fundamento da assimetria, é isso, tá? Então, como você não opera alavancado, você não tem chance de perder mais do que você investiu. Essa é a diferença que faz. Esse é o ponto que faz total diferença aqui na história. Certo, pessoal? Então, o vídeo de hoje é exatamente para a gente entrar mais fundo nessa questão aí dos portfólios. A gente vai avançar cada vez mais no nosso conteúdo do Plano 5. Se esse conteúdo foi um pouquinho mais pesado para você, volta lá no conteúdo anterior, assiste os vídeos anteriores. Eles estão mais light, né? A gente vai começar a avançar um pouquinho mais no nosso conteúdo aqui do Plano 5, para que, afinal de contas, são mais de 300 dias aqui de conteúdo. Não esqueça também, espero que você tenha gostado aí, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos aí, para criar a nossa comunidade Quant. E também não esqueça de deixar os comentários se de repente qual é esse portfólio, você quer criar um portfólio aí, um portfólio 1, 2, ou 3, ou 4, ou 5, escreva aqui no comentário e diga seria esse seu portfólio, tá? Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar todas as notificações. Um abraço e até amanhã.